Eu vou iniciar então a gravação, a gente começa então a mesa redonda número 1. E nós vamos começar com a apresentação da Liliana Regina, ela é da Universidade Anhembi Morumbi. Pelo que eu percebi, todos se apresentam no vídeo, então para não ser redundante aqui, a gente vai passar direto para o vídeo. Olá, meu nome é Liliana Regina Guirardello de Lanhese, eu sou professora de artes no ensino médio de uma escola pública em São Paulo, Brasil. É um prazer estar no Congresso em Portugal e eu trouxe a arte como ferramenta decolonial, um trabalho feito com ensino médio em artes. Para começarmos a nossa apresentação, quero apresentar um educador que o mundo já conhece, o educador brasileiro Paulo Freire. Paulo Freire, nos anos 50 e 60, se aproximou dos movimentos de cultura popular, movimentos de educação de base e a União Nacional dos Estudantes. Todos esses movimentos tinham o objetivo no Brasil de denunciar que os indivíduos de classe mais desfavorecidas, do campo, ou qualquer indivíduo que não conseguisse ter acesso a uma escola formal, eles estavam sendo prejudicados por a escola formal apenas apresentar uma cultura absolutamente hegemônica. Com isso, Paulo Freire escreve, em 1968, o livro Pedagogia do Oprimido. Neste livro, ele relata que as populações marginais que não sabem ler nem escrever, elas são possuidoras de saberes, que são saberes que são vivenciados por elas no dia a dia nas suas profissões. Se não há o saber hegemônico da escola tradicional e formal, existe o saber da sua vivência. A partir dessas investigações, Paulo Freire faz uma proposta. E essa proposta é a alfabetização e a educação, a partir dos conhecimentos diários, dos saberes vivenciados pelos indivíduos. Com isso, ele quer trazer aos indivíduos objetos que esses indivíduos manuseiam no dia a dia em suas profissões. Por exemplo, uma cozinheira que tem uma facilidade muito grande em trabalhar com panelas, ela, para aprender, ela teria de início, para o letramento, aprender a ler e escrever, uma palavra geradora que seria panela, porque ela já estaria habituada no seu dia a dia. Assim como outras profissões, como um pedreiro, ele manuseia todos os dias esse instrumento, o tijolo. Então, o tijolo seria trazido para ele como uma palavra geradora que vai auxiliá-lo, por ele já conhecer o objeto, a aprender mais rapidamente a ler e escrever. A partir dessa proposta, foi rapidamente assimilado pelos indivíduos do campo uma grande quantidade de indivíduos que começaram a saber ler e escrever. Então, Paulo Freire se torna um grande sucesso nos anos 60 com essa implementação das palavras geradoras para o letramento dos indivíduos. E isso implica numa qualidade de educação muito real, muito concreta para esses indivíduos que estavam marginalizados. Vamos falar agora sobre Aníbal Quijano. Aníbal Quijano é um sociólogo peruano que também nos anos 60 é extremamente discutido. Ele vai pensar, assim como Paulo Freire, nessas questões da modernidade e da colonialidade. Para Quijano, quando existe uma colonização de um país, de uma cultura sobre a outra, essa imposição hegemônica, histórica, social, cultural, estes indivíduos, eles são absolutamente abatidos e eles perdem a percepção de poder, de saber e de ser quem são.
Quijano também fala que o colonialismo é uma prática, é um processo histórico de estabelecimento de colônias aonde os indivíduos perdem a sua individualidade. Então vocês veem, tanto Quijano como Freire, eles vão discutir essa questão. Quais são os saberes, quais são as perspectivas que os indivíduos colonizados têm diante de uma imposição hegemônica da sociedade? Freire e Quijano têm esses pontos em comum. O saber hegemônico europeu, ele é constituído sobre os povos subjugados. E os povos subjugados colonizados se sentem absolutamente dominados e sem nenhuma criticidade, nenhuma reação. Então, os dois intelectuais, tanto Paulo Freire quanto Quijano, trabalham que os saberes locais, o saber histórico, o saber individual, dar valor a cada indivíduo é tão importante para a educação formal e informal quanto qualquer outra educação formalizada. Então, educação e arte, a arte pode ser um instrumento de decolonização. Porque a arte, ela pode apontar para os caminhos, para o indivíduo caminhos de reflexão. Venho trazer aqui, então, uma experiência feita com o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, em São Paulo, Brasil, com alunos de 14 a 17 anos. Nessa experiência, eu trago a artista plástica Rosana Paulino. Rosana Paulino é uma artista plástica negra, é doutora em artes visuais pela Universidade de São Paulo, e ela é uma artista visual onde ela trabalha essas questões da colonialidade. Então, as suas questões, elas se referem à história dos povos escravizados. E ela faz uma série de questionamentos. E ela diz, palavras da própria artista, a intenção não é apontar caminhos, mas sim levantar as questões. Questões do que é preconceito, de que o preconceito é uma narrativa, é uma construção social e histórica consolidada. Justamente pontos que Paulo Freire e Aníbal Quijano também trabalham. Rosana Paulina, como já foi dito, é doutora em artes visuais. Ela começa, então, a fazer um trabalho com elementos completamente diversos dos que nós conhecemos como uma arte neoclassicista. Ela não usa pincéis nem telas neoclássicas do século XIX e ela vai pesquisar, ela é uma pesquisadora histórica do que é o colonialismo, que é uma prática, é um processo histórico de estabelecimento de colônias. E através da sua obra, ela visualmente, ela questiona, então ela trabalha a decolonialidade, que é o conceito onde você procura transcender aquilo que lhe foi imposto. O indivíduo procura, dentro da sua vida, da sua modernidade, formas de ascensão educacional e crítica através das suas habilidades subjetivas. Foi mostrado, então, em São Paulo, a exposição Lisboa. Rosana Paulino fez uma exposição em Lisboa, Portugal, no ano 2017, 2018, e essa exposição se chama Mostra Atlântico. Nessa exposição, ela questiona visualmente as narrativas, como foi toda a passagem histórica do povo escravizado da África para o Brasil. E ela faz uma série de salas, uma sequência com fotos, montagens e imagens, não com uma tela de pintura tradicional, mas com gravuras em tecido,
esses tecidos, eles eram costurados. Muito bonito quando Rosana Paulina, é poético, quando ela explica que a sua própria obra tem costuras e suturas. E ela explica que as suturas na obra, que são costuras que não têm uma finalização, ela representa as dores, os traumas que foram impressos na alma das pessoas que viajaram, que se transportaram pelos navios negreiros, e dos sofrimentos e dos flagelos que eles passaram. Então, a Mostra Atlântico, ela trabalha não só com uma impressão de tecido, com essa costura dos tecidos, com radiografias, com vários corpos de homens e mulheres, crânios, como os cartazes históricos, essa permanência que eles tiveram como escravos no Brasil, essa chegada. Aqui nós temos uma série de impressões têxteis em tecido, também todas costuradas, e muitas imagens dessas mulheres que foram, e homens que foram arrancados da África e trazidos ao Brasil. Todo esse processo e esses slides e essa discussão foram mostradas aos alunos do primeiro ano. Então, mostrando esses aspectos históricos, nós trabalhamos transdisciplinarmente com as disciplinas de história, com as disciplinas de geografia, com as disciplinas de ciências, questionar a questão do que eram ciências naturais, o questionamento do século XIX e XX, essa hegemonia imposta de uma raça branca. Todos esses questionamentos vieram a partir da demonstração, da análise de obras de Rosa Paulino. Foram mostradas uma série que foram expostas em Lisboa. A partir dessa série, depois deles conhecerem a artista e o percurso das imagens, das suturas, dos corpos, enfim, de toda a obra, nós propusemos aos alunos que nós fizéssemos um livro-objeto individual. Assim como Rosana Paulino trabalhou toda a perspectiva histórica em imagens, nós pedimos aos alunos que trabalhassem todo o seu percurso histórico da sua família a partir da obra de arte. Para isso, nós vamos recorrer, então, à nossa educadora Ana May Barbosa. Ana May Barbosa é uma doutora em artes visuais, em arte e educação, e nos anos 80, no Brasil, ela faz uma proposta triangular que vai de acordo com as ideias de Paulo Freire e de Quijano. Ou seja, Ana May propõe o que nós conhecemos como abordagem triangular. Nesta abordagem triangular, toda obra de arte ela precisa ter uma contextualização histórica, assim como Rosana Paulino fez na pesquisa, como estamos mostrando de exemplo. Ela precisa, este indivíduo, ter uma leitura desta obra de arte. E após este conhecimento, ela precisa partir para um fazer artístico, mas não a cópia da obra, um fazer artístico individual. Essas relações da leitura da obra, entender a obra de arte, contextualizar historicamente onde foi feita a obra de arte e o fazer artístico, elas são interdisciplinares e elas podem ser revistas em qualquer momento. E aqui quero mostrar para vocês a produção de arte com os gesentes. Então, primeiro, a demonstração dos vídeos da exposição de Rosana Paulino, as discussões teóricas sobre a contextualização da obra e passamos para o fazer artístico. Foi proposto, então, para a classe
que eles pudessem rever historicamente as suas famílias e que eles pudessem buscar a produzir um próprio livro individual da sua vida, é o seu livro objeto. Assim como Rosana Paulino construiu um livro objeto dentro da sua exposição de várias famílias do tráfico negreiro, cada um teve a oportunidade de produzir os seus gostos e desgostos, colocar no seu livro a sua família, as suas preferências e principalmente os seus objetos que fazem parte do seu dia a dia. Essa experiência resultou num livro objeto individual para todos a partir da arte. A partir disso discutimos arte, a colonialidade, a hegemonia do poder e ainda conseguimos trabalhar com outras disciplinas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Liliana. Bom, nós vamos passar então à segunda apresentação. É a apresentação do Maurício Virgulino Silva, da USP. Então eu vou passar a compartilhar com vocês a apresentação dele. Olá, eu sou Maurício Silva, sou doutorando em artes pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Brasil. É um prazer estar aqui com vocês no primeiro Congresso Internacional Diálogos entre Brasil e Portugal, o ensino artístico, o que temos e o que queremos, né? E eu digo que é um prazer estar aqui porque esse congresso me chamou muito a atenção, tanto pela proposta quanto pelas pessoas que vêm para falar e palestrar, mas também é uma pena porque eu gostaria de estar presencialmente nesse congresso, né? Poder partilhar desse contato que é insubstituível, né? Esse contato presencial que a gente tem nos eventos, tanto na cultura, quanto nos encontros de amigos, nos eventos acadêmicos, ele realmente é insubstituível. Mas é o que temos, esse é o contexto que temos, então acho que é importante também a gente não deixar, né? Nós não deixarmos de realizar esses eventos e de continuar produzindo conhecimento e encontros e partilhas de conhecimentos. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente não deve deixar de fazer nesse momento, mesmo no momento de pandemia. E também é uma pena porque o congresso ia acontecer justamente no momento que eu estava em Portugal realizando o meu estágio doutoral, meu doutorado sanduíche, pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, né? Eu fiquei em Coimbra de dezembro de 2019 até final de julho de 2020. Foram 7 meses onde eu pude ter contato com muitos pesquisadores e muitas pesquisadoras importantes. Infelizmente não consegui realizar uma parte da minha pesquisa de campo justamente pela impossibilitação, pela impossibilidade de encontrar e de acessar escolas, espaços, né, de cultura, de arte e educação, porque estavam fechados, mas acho que também foi um momento importante para ter contato com conceitos e aprofundar alguns conceitos que são importantes para a minha tese, né? E eu penso que o importante é a gente pensa, quando a gente pensa, para pensar sobre qual é o ensino artístico, né, que temos e que queremos, eu tenho que trazer a partir do que eu tenho pesquisado, claro, né, o que vem aqui da minha tese. E o título dessa minha apresentação é Confluências entre a abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais e a educomunicação, como proposta decolonial para uma arte e educação que queremos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha perspectiva da educomunicação, né, que relaciona comunicação e educação, e também da perspectiva da abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais, que é a perspectiva que eu mais utilizo nas minhas práticas como arte educador, né, esse conceito, esse paradigma. Então, eu, de certa forma, tenho buscado essas confluências entre esses dois paradigmas latino-americanos. Bom, para responder à pergunta que ensino artístico queremos, devemos
voltar a uma questão anterior, né? Observar uma questão que é anterior. Que mundo queremos, né? E é claro que isso é uma resposta pessoal, pois o que eu quero não necessariamente condiz com o que você ou as outras pessoas querem, né? Nesse sentido, eu preciso responder que mundo e que educação eu quero para este mundo, né? E aí é um encontro que nós podemos fazer nesses do que queremos. Para mim, o mundo que eu quero e a educação que eu quero para este mundo deve ser capaz de observar e manter justiça social e cognitiva, com relações equalitárias, respeito às subjetividades, à diversidade de narrativas também. Nesse sentido, o mundo e a educação, considerando, claro, educação como todos os processos de aprendizado culturalmente contextualizados, né, e que devem, bom, usando como referência reflexões de Ayrton Krenak, Ana May Barbosa, Bell Hooks, Boaventura de Souza Santos, Catherine Walsh, Chimamanda Adichie, o Henrique Dussel, Franz Fanon, Ismar de Oliveira Soares, Maria Paula Menezes, Paulo Freire, Sara Araújo, Tereza Cunha e Walter Mignolo, né? Eu acho que eu posso trazer como referência um pouco essas pessoas que eu citei aqui, para pensar esse mundo e essa educação que eu quero, né? Esse que eu desejo e essas reflexões nesses aprendizados que são culturalmente contextualizados, né? Essas relações e essa educação devem ser antirracistas, antimachistas, antipatriarcais, ecologicamente engajadas essas relações, anti-hegemônicas e anti-epistemicidas, né, em relação à cultura, em relação à hierarquização de conhecimentos e saberes, e que promova modelos de desenvolvimento político, econômico e, de certa forma, importante, de uma maneira muito importante, não destrutivos e não opressores, né? Porque é difícil você pensar em modelos políticos e econômicos ou simplesmente não imaginar modelos políticos e econômicos, né? Eu acho que a gente tem, sim, isso faz parte de muitas das nossas culturas e nossa sociedade, mas que tipo de economia, que tipo de política, que tipo de educação, que tipo de mundo nós queremos? Se for um caminho que for antirracista, antipatriarcal, antimachista, antiepistemicida, ecologicamente engajado, e que for um sistema ou encontros ou ideias que não sejam opressoras e que não sejam destrutivas, né? Acho que talvez nós estejamos aí caminhando para um mundo, pelo menos um mundo que eu quero, né? E por isso a gente pode voltar à questão anterior, que ensino de arte queremos? Bom, se queremos um mundo e uma educação que permita que as pessoas sejam parte ativa deste mundo que almejamos, precisamos olhar para paradigmas que temos nesse momento e que podem ser combinados para nos levar a esse mundo que desejamos. Com isso, eu apresento aqui uma escolha pessoal, né, como eu disse, que é fundamentada no desenvolvimento de ecossistemas comunicativos a partir da educomunicação, né, caros ao paradigma latino-americano da educomunicação, na busca de estabelecer relações mais dialógicas, participativas, horizontalizadas, e nessa busca por esses melhores ecossistemas comunicativos, eu busco essa confluência com a abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais, né, sistematizada pela professora Nabi Barbosa, mas que tem aí também muitas pesquisadoras e muitos pesquisadores que continuam aprofundando esse conceito, né? A própria Ana May sempre busca revisar esse conceito, que é muito importante, porque é um conceito, né, que é contemporâneo. Essa confluência de paradigmas nos apresenta uma proposta de ensino artístico, né, baseado nessas ações do ler, fazer, contextualizar, como processo amalgamado, né, esse ler, fazer, contextualizar, que é um processo que não acontece separado, né, de forma só o ler, só fazer e só contextualizar, mas acontece tudo de uma maneira junta, em conjunto, né, amalgamada mesmo, acho que o termo é o mais específico.
mas também com especial atenção, né, no desenvolvimento de seres e estares compartilhados e colaborativos. Então aí a gente tem essas ações do ensino artístico, do ler, fazer, contextualizar, também com esse olhar dessa relação de compartilhamento, né, e colaboração. E essa confluência se dá também com uma visão, com uma busca, né, de uma visão de uma educação decolonial contemporânea, em busca de questionar práticas e pedagogias colonizadoras, euro- e estadunidenses centradas, apresentando alternativas para desenvolvermos um modelo educacional contextualizado e referenciado tanto na cultura local, né, nas necessidades, lutas e desejos atuais das comunidades, né, quanto também nos contextos políticos, nos contextos econômicos, nos contextos de diversidade que não sejam opressores e destrutivos. Bom, nesse sentido, a confluência ela também se faz no sentido de que tanto a educomunicação quanto a abordagem triangular são epistemologias do Sul, né? Esse conceito que também é bastante trabalhado pelo pessoal pelo grupo de pesquisadores e pesquisadoras do Centro de Estudos Sociais e também é largamente difundido. Né? Então, eu entendo que tanto a educomunicação quanto a abordagem triangular são epistemologias do Sul, latino-americanas, participantes, né, de um Sul epistêmico não hegemônico e também são teorias sistemizadas, né, pelo olhar de Garmorin, garantindo sua própria organização em conceitos, mas de uma maneira aberta a relações diversas, dinâmicas, complexas também, né, que são relações complexas e críticas, contextualizadas e com raízes comuns decoloniais, né? Então, portanto, são paradigmas que buscam uma crítica da colonização e que também buscam dentro de si uma ecologia de saberes, sem separação de formas de pensar e agir no mundo, quebrando barreiras artificialmente, criando essas barreiras artificialmente criadas entre esse agir e pensar, razão, emoção, espiritualidade, e promovendo, né, como o Orlando Farsborda e o Guerreiro Arias trazem para a gente, os sentir pensares e corazonares, né? E também, como diz Paulo Freire, promovendo uma relação de inteireza, né? Porque Paulo Freire diz que nós somos uma inteireza e não uma dicotomia. Então, nesse sentido, a gente quebra esse pensamento racional, e esse pensamento racional de um lado, emocional de outro, ou essa hierarquização, né, como se a educação fosse racional, e a gente vai para o ensino de arte, um ensino artístico, uma arte-educação que seja significativa e que promova, sim, uma transformação social, porque é um novo modo de pensar, uma maneira diferente de pensar e agir no mundo, né, e que traz outras formas de saberes. E assim, o ensino de arte que eu quero é um ensino de arte que não esteja alienado do mundo que eu quero. Do mesmo modo que eu não penso em uma arte contemporânea alienada do contexto que vivemos, sem ser uma arte crítica e provocadora. E, dado o contexto atual, um ensino de arte que promove o diálogo, a construção de conhecimento de forma colaborativa, a equidade, a justiça social e cognitiva, é um ensino de arte que nos ajudará a fazer um mundo melhor, epistemologicamente, expressivamente e socialmente mais justo. Bom, essa é a minha proposta, né, aberta a reverberações de outras ideias, né? E que talvez se alinhe com algumas das propostas que vocês estão trazendo aqui e com mundos também desejados por vocês. Então, eu acho que nesse encontro de mundos, desejos, né, e de confluências, desse conhecer com, é que talvez a gente consiga um ensino de arte que queremos, mas um ensino de arte melhor, mais justo, mais equalitário e que seja engajado socialmente, né? Então, a gente passa muito mais por um conhecer com do que um conhecer sobre, né?
Não é um conhecer sobre, é um não conhecer para, é um conhecer com. Então, acho que essa é a minha contribuição. Eu tenho pesquisado essa relação da educomunicação com a abordagem triangular. Eu tenho aí mais alguns meses para poder apresentar minha tese. Então, eu estou nesse momento no Brasil fazendo a escrita dessa tese, que eu tenho que entregar no começo de 2021, apresentar no começo de 2021. Mas sigo aqui em busca desses diálogos e nesse conhecer com, né, em busca dessas ecologias de saberes, em busca de desenvolver esses melhores ecossistemas comunicativos, abertos, dialógicos, e também trabalhando nesse processo do ler, fazer e contextualizar. Eu fico à disposição, meus contatos vão ficar disponíveis também aqui pelo Congresso, então espero que nós possamos continuar nessa relação e que esse congresso realmente traga boas perspectivas para todas e todos nós. Muito obrigado. Deixa eu só me ver aqui se tem alguma questão. Não? Bom, nós vamos continuar agora com a apresentação da Rosália Silva Menezes, da Unilab, que eu passo a compartilhar agora, tá? Olá a todas e todos, meu nome é Rosália Menezes, eu sou professora da Unilab no Ceará. Atualmente eu estou cursando pós-doutoramento na Universidade de Belas Artes do Porto. O título da comunicação que vou apresentar é Territórios da Invenção Artística, as poéticas de Annabella Geiger e Grada Quilomba. As poéticas visuais de mulheres artistas atuam como reservatórios de experiências individuais e coletivas em contextos culturais diversificados e heterogêneos. Nesse sentido, o processo de composição da obra artística é em si mesmo um veículo de conhecimento exploratório que não dispensa uma operação associativa entre pontos formais e contextos sociais, históricos e biográficos. Pretende-se aqui apresentar notas críticas sobre as poéticas de composição da brasileira Annabella Geiger e da artista luso-africana Grada Quilomba. As poéticas das duas artistas se interligam por meio de imagens e conceitos que buscam visibilizar outras histórias da arte, deixadas à margem do modelo hegemônico euro-americano, representado por um grupo de artistas homens e brancos que formam o que ficou conhecido como cânone. Aqui eu vou dar o conceito de poética a partir do Luigi Parison, filósofo italiano. Ele diz, abro aspas, uma poética está ligada ao seu tempo histórico e uma obra de arte é a realização de uma poética e que, portanto, a poética tem um caráter operativo. No dicionário abaniano também peguei outro conceito de poética. Desde o século XX, a poética se tornou menos normativa. Hoje em dia, pelo nome de poética, é possível compreender as reflexões que um artista faz sobre a própria atividade e acerca da arte em geral. As poéticas são as elaborações que relacionam teoria e prática e o processo de produção do objeto artístico é de relevância fundamental, pois a obra inclui em si o processo e a dinâmica de sua composição. É nessa perspectiva que a gente vai aqui trabalhar, que eu vou trabalhar o conceito de poética, né? Uma poética como uma praxis artística. Bem, as duas artistas, Grada Quilomba e Annabella Geiger, se apresentaram durante o ano de 2019 em espaços diferenciados na cidade de São Paulo. A Grada Quilomba se apresentou na Pinacoteca de São Paulo e foi a primeira exposição da artista, exposição individual aqui no Brasil. A exposição é intitulada Desobediências Poéticas e a Grada trabalha 3 mitos, né, em 2 vídeos instalações.
Na sala 1, ela trabalha Narciso e Eco, e na sala 2 ela trabalha o mito de Édipo, né? São duas videoinstalações nas quais Quilomba recria um cenário da tradição africana de contação de histórias. A Annabella Geiger, ela se apresenta no MASP. O MASP dedicou o ano de 2019 inteiro, que gerou esse livro, né, às histórias das mulheres, histórias feministas. Em uma das salas do MASP estava 250 obras, mais de uma sala, na verdade, da Annabella Geiger. Foi lá que pela primeira vez eu vi as obras dela fora dos livros, né? Vi mesmo a obra e também ouvi em palestras a artista comentando o seu trabalho. Tanto a Grada Quilomba, no auditório da Pinacoteca de São Paulo, comenta toda a sua obra, o seu trabalho, quanto a Annabella Geiger também no MASP. As duas obras são obras extremamente críticas, né? E as poéticas das duas são muito interdisciplinar. São vários suportes, né? Instalações, videoinstalações, leituras performativas. E a partir dessa experiência com a obra, a experiência museológica, eu vou aqui ler, digamos assim, uma fala crítica, né? Que tem relação também com a proposição do Congresso, que é Diálogos entre Brasil e Portugal, e o tema é o ensino artístico que temos e o que queremos. Então, como seria possível relacionar as obras das duas artistas e essa questão proposta? Bem, o mundo da arte não é neutro. E tentar compreender os percursos criativos e as produções de mulheres artistas requer um olhar atento sobre o conjunto das relações sociais, econômicas e as estruturas políticas e culturais historicamente produzidas. Questões de gênero, sexualidade ampliada, racismo, circunstâncias pessoais, ativismo político, colonialismo epistêmico, liberdade formal e estética, censura de Estado e a violência simbólica das narrativas culturais formam um conjunto de questões incontornáveis em torno da qual o campo da arte mantém-se umbilicalmente conectado. Principalmente a arte contemporânea. Essas questões aqui que eu apresentei estão muito relacionadas na produção artística e, sobretudo, na produção das duas artistas aqui que eu aponto, a Grada Quilomba e a Annabella Geiger. Vários desses temas as artistas abordam no formato estético, né? As suas poéticas. Bem, o Congresso problematiza uma questão, a educação, o ensino artístico que temos e o que queremos. A questão nos conecta com o desejo de proliferar outros modos de vida, de conhecimento e de compartilhamento. Que ensino artístico queremos? Que ensino artístico queremos construir? Que meios e modos temos para realizar uma experiência educacional diferente dessa que por ora temos? O que precisamos transformar não apenas nas instituições de ensino, estas que precisam ser mais plurais, mais diversas e inclusivas, mas também desconstruir modos de subjetivação social que foram historicamente produzidos, naturalizados e reiterados pelas estratégias bem-sucedidas da dominação capitalista. Quais ferramentas são necessárias para cercar-nos de outros territórios mais impermanentes, especulativos e experimentais, mas que podem desmontar significados arraigados, construídos e reiterados pelo sistema cultural vigente e majoritário? Teríamos de aceitar o desafio de pensar o desvio desses modelos normativos e asfixiantes, misóginos, racistas, colonialistas e confrontar narrativas que nos incomodam e que foram suprimidas dos livros escolares e não estão nos manuais de história da arte. Assim, expresso, justifica-se a premente necessidade de construir outras histórias da arte que explorem territórios estéticos, polifônicos, interculturais, múltiplos,
femininos, africanos, latino-americanos, periféricos em suas narrativas, estas que foram deixadas à margem. Nesse sentido, faz-se urgente pensarmos temas transversais que possam reverberar em outros corpos, em outras vidas, conectar grupos, pessoas, territórios e temporalidades, cultivar uma sutil sensibilidade estética, ética e política, tecida entre educadores, historiadores, curadores, dirigentes de instituições educacionais públicas e privadas. Um diálogo nada fácil, mas de caráter imprescindível. Problematizar o lugar do conhecimento e estabelecer um debate amplo em cenas mais inclusivas, plurais e diferenciadas. Quem determina sobre o que aprendemos e com o mesmo gesto autoritário exclui a presença de obra de artistas mulheres dos manuais de história da arte, do acervo dos museus e das galerias? A pergunta, né? E ao mesmo tempo um questionamento. A produção estética de mulheres que vivem ou viveram em regiões fortemente marcadas pela colonialidade, com suas epistemologias, como ocorre na América Latina e na África, foi intensamente desqualificada, silenciada e excluída do mapa da arte, deixada fora de um circuito que privilegia, historicamente, artistas europeus e homens brancos. No dizer de Margaret Hago, a epistemologia feminista pensa a produção de conhecimento com base noutras elaborações conceituais, modificando a relação sujeito-objeto e questionando o caráter universal da racionalidade e objetividade, que se assere como critério único de produção de ciência. Nessa perspectiva epistêmica, né, pensando outra perspectiva epistêmica, foi preparada uma história da arte que é excludente. E por via dessa produção histórica, divulgada em livros didáticos, manuais e textos acadêmicos, que as mulheres encontram como suporte de suas pesquisas, em sua ampla maioria realizada por homens brancos europeus. As ideias sobre arte e sobre o que é importante na arte são baseadas no que serve aos homens e no que os homens vivenciaram. Chicago é uma ativista feminista. Esta chave de análise busca problematizar a relevância em considerar a assimetria social e as condições desiguais de oportunidades oferecidas às mulheres na formação artística e a pouca inserção destas nos espaços de arte. Nesse sentido, impõe-se considerar a dinâmica das forças políticas dominadas por hierarquias que envolvem gênero, classe, território e cor da pele. As pesquisas sobre a produção de mulheres artistas ainda carecem de uma sistematização mais criteriosa, consoante o que aponta a professora pesquisadora Luciana Gruppelli Laponte. Ela diz, abro aspas, não há ainda um corpus organizado sobre a produção de mulheres artistas. Há fragmentos, descontinuidades, vestígios dispersos, veredas, geralmente à margem do discurso oficial da história da arte. Bem, para concluir a fala, né? Artistas promovem singulares aprendizagens, pois passam sem cessar de um plano ao outro, ensejando fontes de informações intercambiáveis que valorizam a percepção sensorial, a imaginação, a intelectualidade crítica. A pesquisa assume a perspectiva de uma razão nômade, perpassada pela corporeidade e comprometida com modos singulares de perceber e compreender saberes distintos, advindos de atitudes
estratégicas, poéticas e narrativas não hegemônicas. O nosso tempo reivindica um lugar na construção de uma intelectualidade sensível, avessa à perpetuação de modelos exclusivistas. Muito obrigada. A próxima apresentação será feita por um grupo de pessoas, os quais fazem parte o Francisco Ângelo Meyer Ferreira, o Carlos Henrique Romeu Cabral, o Demison Costa da Silva e a Elide Regina de Santana. Eu vou passar a compartilhar com vocês a apresentação desse grupo. Sou o professor Ângelo Meyer, do curso de Artes Visuais do IFPE Campus Olinda desde 2014. Sou responsável pelas disciplinas de desenho, de observação e de modelo vivo e também atuo com cursos de extensão ofertados para a comunidade. Foi a partir dessa experiência que despertou em mim a necessidade de realizar uma pesquisa sobre os métodos de ensino nessa área. Ocorreu, então, que na mostra de meus alunos, no CAUS 2019, recebi a grata visita do professor de História da Arte, Carlos Cabral, que estava retornando de seu doutorado na França. Então, após fazer elogios ao desempenho dos alunos, ele também observou e chamou a atenção sobre a predominância das referências étnicas brancas nos trabalhos realizados pelos alunos. Então, foi a partir dessa discussão, desse assunto, até porque eu não conhecia nada sobre decolonialidade, então, somado aos nossos interesses comuns, deu origem a esse projeto de extensão que batizamos de O Ensino do Desenho na Perspectiva Decolonial. O objetivo é desenvolver uma forma experimental de desenho a partir de referências étnicas dos povos nativos indígenas e afrodescendentes. Nesta primeira etapa, nossos dois monitores, que inclusive são representantes dessas duas etnias, estão construindo o material didático que será usado nas futuras aulas presenciais. São 2 álbuns seriados que servirão de tutorial para o ensino passo a passo de desenho de acordo com as morfologias dos nossos índios e negros. Então, o nosso cronograma de trabalho a gente é dividido em 3 etapas, basicamente. Primeira parte foram os estudos teóricos, né, discussão de texto e pesquisa iconográfica. A segunda etapa é essa que estamos realizando, é a confecção do material didático, e a terceira e última etapa será o curso presencial propriamente dito. Temos uma dinâmica de trabalho semanal, que a gente se reúne toda segunda-feira para orientar e avaliar os nossos monitores. Então, a partir daí, eu passo a palavra para o meu grande coordenador desse trabalho, o Carlos Cabral. Eu sou o Carlos Cabral, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda, e ministro as disciplinas de História da Arte e História da Arte do Brasil no curso técnico em Artes Visuais. Partindo dessas inquietações geradas durante a visita à exposição organizada pelo professor Ângelo, no CAUS, na edição 2019, nós fomos provocados a pensar uma ação capaz de incorporar no ensino do desenho as morfologias indígena e afro, marginalizadas tanto no ensino do desenho quanto na história da arte brasileira. E aí, nesse sentido, nós encontramos, através do edital PIBEX 2020, a possibilidade de oferecermos uma ação de formação com o objetivo de capacitar professores, artistas e demais interessados em conhecer ou em dominar as práticas criativas que relacionam o desenho e as morfologias de indígenas e dos povos afrodiaspóricos, que estruturam a formação da cultura brasileira. Para isso, nós propomos a realização de um curso de extensão que será oferecido de forma gratuita tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa do IFPE. Esse curso está sendo estruturado a partir da criação de um material didático pedagógico que contempla essas morfologias marginalizadas
da leitura e do debate de referenciais teóricos, né, que discutem o processo de decolonização e de uma pesquisa iconográfica dirigida principalmente sobre a obra de fotógrafos do século XIX, que registraram os povos de matriz indígena e africana aqui no Brasil. E além do professor Ângelo e de mim, nós contamos com a colaboração, a criatividade e a competência de 2 bolsistas. Eu gostaria, então, de passar a palavra aos bolsistas para que eles possam detalhar esse processo de decolonização que eles estão desenvolvendo junto conosco, focalizado nessa primeira etapa do projeto, na construção de um tutorial sobre o desenho dos rostos dos indígenas e dos povos afrodiaspóricos. Então, eu passo a palavra para os nossos bolsistas. Olá, meu nome é Elide, eu sou aluna do curso de Artes Visuais do campus IFPE Olinda. É um prazer imenso estar participando do projeto, representando o meu povo chucuru do Ororubá, e saber que futuramente eu vou poder passar para frente tudo que eu venho aprender. Nessa busca que nós estamos de decolonizar, é perceptível que não é preciso se aprofundar muito nesses estudos para enxergar que a maioria das coisas que nos é ensinado é apenas uma fração da arte, é uma fração que dominou o mundo e impôs em muitas culturas. E baseado nisso, estou utilizando referências indígenas para construir imagens na tentativa de representar e de preservar essa morfologia dos povos indígenas do Brasil, para que ela não venha se anular ainda mais em meio ao que a colonização nos inseriu. No nosso processo de criação, nós sentimos a necessidade de seguir um padrão de gabarito. Elaboramos esses 2 gabaritos. O primeiro é o de 5 quadrantes, onde iniciamos com um desenho de formas não convencionais, fugindo dessa estética estabelecida no desenho tradicional. No segundo quadrante, nós fazemos um esboço mais detalhado, a partir também de uma imagem de referência. E a partir do terceiro quadrante, nós começamos a desenvolver esse desenho, colocando um lápis com mais pigmento, esfumando com algodão e usando a borracha nos pontos que tem luz. Nesse segundo gabarito, ele é mais simples, tem 3 quadrantes, né? No primeiro quadrante, nós começamos com um esboço detalhado, também a partir da imagem de referência, pontos de luz e o algodão para esfumar. Nossa pesquisa iconográfica, né, é essencial para desenvolver esse projeto, desenvolver os desenhos que a gente tem feito. As fotografias de referências, ela vem com uma breve descrição sobre o povo, o local que esse povo vive, o ano e o fotógrafo, na tentativa de estimular a leitura e também de estimular a busca do conhecimento sobre os povos indígenas. Aqui do lado, onde tem a prancha, né, essas pranchas vão vir acompanhadas com a descrição também do material que foi utilizado. São materiais de fácil acesso e alguns são elementos não convencionais, como o espinho para substituir o boleador. Acompanha também mais um texto, agora é o texto de instruções de passo a passo, que é esse texto aqui. Eu vou ler para vocês para entender melhor. Passo 1. Inicie o desenho com uma pimenta. Passo 2. Observando a imagem de referência, faça um esboço a partir da pimenta, com linhas finas e leves, utilizando o grafite HB. Passo 3. Com o lápis 4B, faça linhas com final fino, do centro do lábio aos cantos. No centro, as linhas ficarão retas, e ao se aproximar dos cantos, elas inclinam. Passo 4. Utilize o lápis 6B nas partes mais escuras, como as linhas inferiores dos lábios. Passe o algodão de forma leve em todo o desenho para esfumar e tirar o branco do papel, tornando assim um degradê de cinza para melhor resultado. Aqui eu segui o mesmo padrão, né, que eu acabo de citar, mas agora foi com o desenho de uma orelha. Eu iniciei esse desenho com formas não convencionais, que foi um embrião. Depois a partir da fotografia e desse mesmo embrião, eu faço um esboço mais detalhado. E a partir do terceiro, eu começo a colocar pigmento nesse desenho, né? Começo a colocar pigmento, colocar luz e sombra, utilizando a borracha para dar os pontos de luz. Aqui
é a prancha dos pelos faciais. Nós sentimos que seria necessário, né, fazer a utilização do boleador, mas aí a gente decidiu usar elementos não convencionais, que seria um espinho. Eu usei um garfo para dar esse efeito, né, do pelo. Na sobrancelha foi usada a mesma técnica. Esses foram os textos que nós discutimos nos nossos encontros, nas nossas reuniões. E, enfim, ao aplicar essas práticas, né, no nosso processo de criação, é possível que a influência colonizadora ela esteja cada vez menos presente nessas representações artísticas e, consequentemente, nossa cultura não será mais passada como uma cultura primitiva e exótica, né? E sim como um movimento forte que representa um povo, que se representa e podendo, assim, fazer o uso também de referências, né, para a criação de uma identidade nova e independente. Eu vou passar a fala agora para o meu colega Demison. Olá, me chamo Demison Costa, estudante do terceiro período de artes visuais em Campos Olinda. Nem sempre o negro ele foi retratado em desenhos ou pinturas, nos movimentos artísticos, levando em conta o transcurso histórico e por questões de raça e classe social. Sabemos que a África é um dos continentes que mais sofreram com o processo de colonização e escravização. Pensando nessa colonização, o corpo negro na diáspora, em transmigração da África para a América, da senzala para o quilombo e do quilombo para as favelas, esse corpo transmigra e sobrevive aos deslocamentos coletivos. Corpos esses que, além de não serem esteticamente bem representados em pinturas e desenhos. Eu vou projetar para vocês o processo, né, e a produção. A princípio, a gente vê uma fotografia do século XIX, como foi proposto, trabalhar com os fotógrafos do século XIX. O primeiro é Augusto Stahl, italiano. No primeiro quadrante, a observação da prancha, que foi trabalhar a boca, os lábios. Temos uma folha, e essa folha é uma folha de uma árvore bem conhecida aqui em Recife, que se chama popularmente coração de negro. No segundo quadro, temos o formato já dos lábios, com duas esferas posterior e outra superior. No terceiro quadrante, a gente já começa a esfumar para poder dar a visão de volumetria, né? Já no quarto, a gente, com um lápis com a graduação maior, tipo 6B, a gente já pode perceber a presença de luz e sombra. E no quinto, a gente finaliza com a graduação de um lápis com a tonalidade, uma graduação mais alta, que é o 8B, e esfuma para dar o volume necessário. E usa também o contonete para dar uma volumetria nas partes superior e inferior do lábio. O que eu falei está dentro dessas instruções de passo a passo que vocês terão acesso e os alunos também, bem mais detalhado. Aqui a gente vê mais uma fotografia, que é do outro fotógrafo, Albert Henschen, que é alemão, de uma negra daqui de Pernambuco. A princípio também vemos duas folhas, só que duas folhas mais escuras, são menores, justamente para demonstrar o volume da cavidade nasal. No segundo, a gente já tem o formato desse nariz. No terceiro, a gente começa a esfumar para dar o volume. No quarto, a gente coloca uma graduação de um lápis maior para poder dar esse volume e luz e sombra. No quinto, a gente finaliza com a graduação de lápis maior também e esfuma para dar esse volume e o aumento da cartilagem desse nariz. Temos mais duas fotografias do fotógrafo Albert Henschen. As duas fotos foram tiradas no mesmo ano. Todos os dois personagens são daqui de Recife. A princípio, temos a prancha ao lado, dedicada aos pelos faciais, né? É possível observar a espessura do pelo, que é diferente da espessura do pelo de um europeu. São pelos mais grossos, que têm um volume e um movimento totalmente diferente.
Os materiais utilizados foram os mesmos, lápis, papel, e para fazer os pelos brancos que dá a luz no desenho, poderia ser utilizado o boleador, mas aí eu utilizei uma pata de caranguejo para poder dar esse efeito. E o efeito ficou bem visível. E aqui são os textos que a gente utilizou como formato de aprendizado. E é isso. Bom, obrigado, Demison, obrigado, Elide, obrigado também ao Ângelo por terem colaborado na apresentação do nosso projeto. Muito obrigado pela participação de todos. Então, gente, obrigada. Obrigado. Nós vamos passar agora à apresentação da Kelly Sabino, da USP. E lembrando que logo após a apresentação da Kelly, nós então vamos aos debates. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, por gentileza, se inscreva pelo bate-papo para que a gente possa então seguir a partir das inscrições, tá? Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Kelly Sabino, sou professora de arte aqui no Brasil, em São Paulo, professora de artes visuais, sou também pesquisadora, tenho me dedicado agora no doutorado a essa pesquisa que faz uma tentativa de aproximar uma perspectiva procedimental Foucaultiana para o ensino da arte. Primeiro eu queria agradecer participar desse evento com nomes e com pessoas que eu tanto admiro, que são tão importantes para a minha formação. E dizer que espero que todos estejam também em suas casas e, digo aqui do Brasil, com saúde e enfrentando esse momento tão peculiar e difícil que a gente está vivendo. Daqui pensei em fazer um pouco uma reposição do que eu pretendia apresentar aí, pessoalmente, e pegando um pouco, pensando agora que é um encontro virtual, a partir desses vídeos, tentando ampliar um pouco o que eu tinha me proposto a falar, que era uma parte dessa tese que eu estou concluindo, que eu devo entregar muito em breve, que seria uma ideia de como o referencial Foucaultiano tem sido usado no campo educacional. Então seria um artigo sobre isso, de certa maneira, só que eu acho que eu vou aproveitar esse momento, pensando que é todo peculiar, e contar para vocês um pouco mais dessa pesquisa que eu estou finalizando. Então, bom, eu faço essa tese na Faculdade de Educação da USP. Meu orientador é o professor Júlio Groppa Aquino, que é um pesquisador Foucaultiano centrado nos estudos educacionais. E aí a minha tese começa dessa indagação que já vinha do mestrado, enfim, da graduação, que é essa relação entre arte e educação, tão presente em discursos do campo educacional, não só da chamada área de arte e educação, mas presentes numa espécie de afirmação sempre, da potência da arte, seja ela uma potência considerada disruptiva e libertadora e transgressora, seja ela considerada uma potência formativa de outras disciplinas, então um tanto de um viés um pouco instrumental da arte, enquanto o outro é um viés mais essencialista. São questões, essas questões, elas sempre ficaram como um pano de fundo para mim, não na minha prática somente, mas também nesse processo de reflexão sobre de que maneira isso aconteceu, Como que essas duas áreas se conjugaram a ponto de elas se organizarem de uma forma um pouco insuspeitada.
Então eu parti dessa indagação, assim, como que se organizaram esses saberes a ponto de se criar uma área, né, no contexto brasileiro, né? Acho que em Portugal vocês falam ensino artístico e a gente fala ensino de arte, especialmente porque a ideia de um ensino artístico, né, na história da educação, da arte na educação, ele remete a um período muito específico, né, que foi a década de 70, quando a arte entra no currículo obrigatório, mas como uma atividade escolar aqui no contexto brasileiro. E aí, então, essa ideia de um ensino artístico tem a ver aqui pra gente com um modo de fazer, né, um ensino, que é um modo que é considerado pela historiografia um ensino da arte moderno, ou seja, um ensino de arte pautado num tecnicismo, num excesso de conteúdo técnico, em contraposição com o que veio se constituindo como uma área, né, chamada arte e educação, que se coloca numa oposição a esse tipo de ensino tecnicista. E daí, então, se parte para essa ideia da arte como uma área de conhecimento dotada de conteúdos próprios e de modos de pensar específicos, né, e autênticos. Enfim, então, quando a gente está falando aqui do ensino de arte, eu estou contando, enfim, estou fazendo esse parênteses para dizer que para vocês é um ensino artístico, mas a gente fala de ensino de arte. Então, eu comecei a tese com essa questão. E aí eu fui me valer da perspectiva Foucaultiana de arquivo. E qual seria essa, né? Enfim, há um consenso em que essa terceira fase do trabalho do Foucault, que para alguns pesquisadores chamam uma fase ética, para outros uma fase arqueogenealógica, ela é a partir disso que eu estou operando. Então, é um Foucault procedimental, só que não só, e aí eu vou explicar um pouco mais à frente. Qual seria esse procedimento arqueogenealógico Foucaultiano, que é com o qual eu me valho para fazer essa pesquisa, né? Então, essa perspectiva arqueogenealógica, ela busca, por um lado, né, a partir de uma visão arqueológica, né, assim, trazer as descrições de práticas de um determinado contexto, de uma determinada temática, descrever essas práticas, encontrar nelas as suas seriações, as suas descontinuidades, as suas recorrências. E por outro, do ponto de vista genealógico, é tentar encontrar a emergência desses discursos, né? Então, a partir de quais são as condições de possibilidade para se pensar o que se pensa. Então, eu pego esse amálgama, né, e crio a minha trama conceitual a partir dessa ideia de arquivo. Como é o arquivo do ponto de vista que a gente tem trabalhado no grupo que eu participo, né, como eu disse, sob orientação do professor Júlio Gropa, mas do ponto de vista também de uma pesquisa que se baseia no arquivo Foucaultiano. Então, o arquivo, ele não é considerado um arquivo do ponto de vista arquivístico da arquivologia. O arquivo não é o lugar sagrado dos documentos sagrados e de saberes que estão cristalizados ali e precisam ser desvelados. O arquivo é uma forma de se endereçar ao passado com uma pergunta do presente. Então, a gente constitui grandes arquivos para tentar responder essas perguntas que eu postulei aqui. Então, para me aproximar dessa temática, né, tanto de uma mirada arqueológica quanto uma mirada genealógica, que a temática que eu estou dizendo é como se deu essa relação entre a arte e a educação, ou então, postulada de outra maneira, de que forma o campo educacional foi cooptando os discursos da arte. Eu estava interessada em saber isso, partindo do pressuposto de que isso não é uma coisa dada, é uma coisa construída.
e que é contingenciada pelo tempo, pelo momento, e os discursos do presente em que ela foi constituída, que para a gente é um passado. Então, a partir dessa espécie de uma ontologia do presente, que se pergunta disso, eu fui fazer a minha pesquisa aí na Faculdade de Belas Artes do Porto, com a professora Catarina Martins, com a bolsa CAPES de doutorado sanduíche. Eu fui a Portugal tentando entender como que se constituíram, como se constituiu a ambiência da institucionalização do ensino da arte no Brasil. O que eu estou chamando de institucionalização do ensino da arte no Brasil? É um marco historiográfico da nossa historiografia do ensino da arte, bastante conhecido, que é a Academia Imperial de Belas Artes, que foi fundada em 1816, mas que só abriu mesmo em 1826. Então, assim, a gente teve essa academia, que é considerada um marco de institucionalização, né, do ensino da arte, claro que ainda para uma formação profissional, mas cujas práticas elas se espraiaram depois para o ensino da arte no contexto que a gente pode chamar de educação básica. Eu quis ir para Portugal ver como que isso daí aconteceu. Então, eu criei um arquivo português, que é um arquivo sobre esses discursos de legitimação da arte, onde eu pude ver que essa questão da legitimação de um espaço de arte também era uma questão que não estava resolvida em Portugal, né? Então, isso durante alguns séculos. Então, eu fui ver os discursos que eu chamei de legitimação da importância da arte, uma coisa que eu estou chamando de tipo, o artista sem arte. Então, são discursos de artistas como Francisco de Holanda, que é o primeiro, aliás, o primeiro discurso, o primeiro pintor que escreveu sobre arte, um tratado de arte em língua portuguesa. Eu fui refazendo um pouco, a partir desses discursos de artistas, como que a arte foi se constituindo. Isso como a arte foi se constituindo como um bem necessário. E aí eu descubro que as justificativas, elas são muito diferentes das justificativas do campo que estão presentes no campo educacionais, mas elas, de certa maneira, dão base para isso. Bom, esse foi um arquivo. O segundo arquivo que eu monto para pensar sobre essa questão é o arquivo da Academia Imperial de Belas Artes. Nesse arquivo, eu pesquisei os estatutos, os regimentos, os relatos de todas as disciplinas que estavam disponíveis, tanto no Arquivo Nacional quanto no Museu Dom João VI, que é onde a gente tem guardadas a maior parte da documentação desse período. Então, eu levantei aí mais de 6.682 arquivos sobre isso e fui entendendo como que se dava essa relação de cunho pedagógico com a arte. Aí eu monto um terceiro arquivo, que é a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que ela foi fundada em 1944 e é uma das primeiras revistas do campo educacional de grande circulação e que existe até hoje. Então, é uma revista com muito material. Aí eu pego ela de quando ela começou, né, em 44 até hoje, até 2019, todos os discursos que foram proferidos, não proferidos, de fato eles foram publicados, né, todos os discursos publicados sobre arte no campo educacional, estudo eles. E por fim, o meu último arquivo, que são 4, é um arquivo que eu chamo Arquivo do Presente, onde eu vejo essa minha temática, né, essa tematização desses artigos que falam sobre a importância da arte no presente como um dado, eu parto deles para ir encontrando nesses outros arquivos essas proveniências e emergências, né? Então, esse arquivo do presente é composto por 55 periódicos acadêmicos do campo educacional. Então, por que 55? Eu peguei os periódicos que estão qualificados por um banco pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal
pesquisa, né, que chama CAPES. Eu acho que eu troquei a ordem das palavras dessa sigla, mas, enfim, é uma agência de fomento à pesquisa que faz a avaliação dos periódicos. E nessa agência existe essa qualificação que chama Qualis, e aí eu me baseei nos periódicos Qualis A1, que é o mais bem qualificado, A2 e B1 e B2. Então, são 55 periódicos acadêmicos de circulação no campo educacional, de 1996, porque eu escolho 1996? Porque aqui no Brasil, 1996 é o momento em que a arte torna-se uma disciplina escolar obrigatória, não mais uma atividade escolar. Então, ela ganha esse estatuto de disciplina e, portanto, ela é envolta de saberes e práticas que precisam ser trabalhados na educação básica ao longo da escolarização. Então, eu parto de 96 e vou até 2019, portanto, são 24 anos dos discursos sobre o campo educacional. E aí o que eu vou percebendo, e o artigo e o resumo que eu submeti a esse encontro, era um excerto disso, que era de que maneira, nesses 24 anos, o Foucault, que é uma referência para mim, tanto procedimental, como eu disse, mas também teórica e também temática, como os textos do Foucault, né, circulavam nessa relação entre arte e educação. E eu pude ver que nesses arquivos, né, nessa monta enorme de mais de 1.400 artigos que eu captei que tinham essa relação entre arte e educação, especificamente artes visuais, né, porque eu sou artista plástica, sou das artes visuais, embora tenham muitos outros arquivos possíveis de serem montados com música, com teatro, com dança, eu fiz esse recorte, o ensino da arte, das artes visuais. E aí, disso eu consegui chegar a 498 artigos que eu li ao longo dessa pesquisa para ir montando esse amálgama, né? Essa rede discursiva do presente que me faz pensar sobre as emergências dela e as proveniências. Então eu encontro ali aquilo que eu chamo de narrativas de salvação, algumas narrativas de salvação. Então eu posso dizer, por exemplo, que tem a ver com o arquivo do passado, algumas delas, quase todas na verdade. Essa ideia de que arte é criatividade, ela é muito presente no arquivo, inclusive nos dias de hoje, apesar de a gente ter em algum determinado momento da história do ensino da arte no Brasil, uma certa cisão com a ideia de criatividade como uma essência do ensino da arte. Isso foi um período que foi denominado aqui no ensino da arte no Brasil como livre expressão, onde a criatividade era o mais importante. A criatividade é a expressão genuína da criança, né, e do adolescente. Só que, a despeito disso, ainda hoje a criatividade é um dos requisitos mais buscados no que diz respeito a um objetivo do ensino da arte. Além desse, a ideia de expressão, né, da arte como expressão, ela está muito atrelada aos discursos que a gente chama de discurso psi, né, esse inflacionamento da entrada da psicologia no campo educacional, e isso tem a ver com os desenhos que eram desenhos examinadores, né, na década de 30, 40, que eram um tipo de testes com a infância, né, com a criança, para desvelar essa interioridade. E por último, essa ideia de infância mesmo, ela aparece como uma tônica muito presente nos arquivos. E isso para falar essas três grandes narrativas de salvação, como eu chamo, né? E aí, enfim, essa pesquisa, ela não acabou, né? Eu estou acabando ainda, mas eu consigo, a partir dela, o que eu estou tentando fazer é encontrar esses lugares, encontrar essas emergências e tentar
criar com isso uma história outra do ensino da arte, não uma história mais verdadeira, nem menos, porque não tem a ver com isso, um procedimento Foucaultiano, mas uma história que nos ajuda a ver como a gente se construi enquanto sujeito e de que maneira essa forma de subjetivação ela age sobre a gente. Então, eu estou estendendo um pouco o tempo. A pesquisa é essa, eu adoraria poder discutir sobre ela e ouvir as pesquisas de todos vocês participantes ao vivo, mas eu fico feliz em poder compartilhar com vocês um pouco desses meus últimos 4 anos. Desejo um bom encontro para todos e todas e até breve. Obrigada. Vamos lá. Com a apresentação da Kelly, nós fechamos as apresentações da mesa 1. Eu vou convidar a quem puder a colocar a sua imagem, a compartilhar a imagem para que a gente possa se ver, ainda que mediado aí pela tela de um computador. Deixa eu só verificar aqui se chegou no chat alguma questão. É bom que depois cada um possa olhar o chat, porque ela tem contatos, e aí é bem bacana esses diálogos. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, as autoras, os autores, se querem trazer algo que não foi compartilhado no vídeo, é só se inscrever, o espaço está aberto. Nós temos meia hora aí para conversar, tá? Então, está aberto. Liliane. Tá, eu vou colocar aqui para você ativar o seu som, tá bom? Isso. Agora. Agora sim. Pronto. Liliane, alguma pergunta? Algum comentário? Não, boa tarde a todos, em primeiro lugar, né? Eu gostei muito, eu gostaria de comentar sobre todas as pesquisas, eu acho que trouxeram, assim, pontos históricos, culturais, extremamente importantes, todas as pesquisas pontuaram isso, essa construção e os pontos que foram levantados de como a arte realmente, ela é um instrumento poderoso de reflexão e reconstrução, né? Reconstruir novos paradigmas, novos pensares, novos saberes, novos no sentido após a reflexão, porque não deveriam ser tão fortalecidos quanto foram historicamente. Então, nesse sentido, eu ouvi todas, todos estão de parabéns, aprendi muito com todos, uma pesquisa realmente de vários saberes e aplicações desses saberes excelentes, assim. Então, eu queria parabenizar a todos e ressaltar a importância, né, do instrumento de arte. Obrigado, Liliane, pela sua fala. Eu vou seguir aqui pelo chat, então o Carlos Cabral escreve aqui que gostaria de dialogar com a pesquisadora Maria Rosa. Então, Carlos. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, Maria Rosa, a quem eu vou me dirigir a palavra para ter um pequeno diálogo, uma pequena conversa. Bom, eu reitero as palavras da pesquisadora que acabou de falar, né, que o
a nossa mesa foi bastante rica, né? Acho que todos aprendemos bastante, eu também, assim como ela. E eu me senti muito seduzido, muito interessado pela pesquisa, né, da Maria Rosa, que a Maria Rosa trouxe, que também é um tema que eu comungo, né? E uma questão que me chamou a atenção foi quando ela trata a questão, né, da historiografia da arte feita por mulheres, né, como uma visão masculina, né, branca, enfim. E ao mesmo tempo eu me coloco, né, como homem branco e que me interesso, né, por essas questões e que produzo, né, assim como outros colegas, enfim, como outras pessoas que não têm nem sexo, enfim, definido, mas que se interessam em resgatar, enfim, construir, né, essa história perdida, esse elo perdido, né, essa história fragmentada, como você bem descreveu, né, das mulheres artistas brasileiras. E aí eu queria ouvir da Maria Rosa, né, como é que ela concebe essa leva, né, de pesquisadores, né, homens, sejam eles brancos ou negros ou amarelos, enfim, que atualmente, né, se interessam, né, também por essas questões, né, se interessam pelo feminismo, enfim, para a construção, né, dessas novas narrativas históricas, enfim. Então, eu queria saber como é que ela percebe essa presença, né, masculina no ambiente, né, da pesquisa nessa seara, né, que a pesquisadora trabalha. Então, seria mais ou menos isso que eu queria ouvir. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, todas e todos. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que é muito importante que a gente faça uma relação de congruência entre corpos binários, não binários, trans, homens, mulheres, gays, todas as populações possam se estudar. Isso é muito importante. Minha pesquisa é com mulheres. Por quê? Porque, como eu sou professora também da área de arte, eu identifiquei, dando aula de arte, vendo um livro, por exemplo, do Itaú Cultural aqui, passava as figuras e os trabalhos e vinham 8 homens para aparecer uma mulher. E aí eu comecei a pesquisar e vi, puxa, tem mulheres, só não são representadas. E, sobretudo, as mulheres negras. A minha universidade é a Unilab, né? Unilab é no interior do Ceará, e é uma universidade afro-brasileira. E aí eu me preocupei muito com isso. E aí achei super importante, e claro, eu tenho muitos alunos homens também, e essas pesquisas também os interessaram, e isso faz com que a gente provoque uma pesquisa onde não tem essa dicotomia, esse apartheid, apesar de sermos mulher, ou de não ser homem, ou seja lá qual, digamos assim, você se identifica em questão de gênero, ou não se identifica de que eu sou não binária, né? Então, a pesquisa com aqueles que ficaram à margem, mulheres, negros, negras, sobretudo, é muito importante. Essas pesquisas são da ordem de pessoas que ficaram à periferia na América Latina e que, muito tempo, a gente se direcionou pelo cânone europeu. Não que as obras de arte e a produção europeia, filosófica, epistemológica, iconográfica, não seja importante. Não é isso também. Não é jogar fora a criança, né, com a água do banho, mas é que agora é hora que a gente olhe para essas questões femininas, essa produção. Tem uma pesquisa do Itaú Cultural aqui que mostra que somente 6% de todas as representações iconográficas de história são das mulheres, e das mulheres negras chega a 1%. Então, importante, acho maravilhoso que você se interesse, porque isso, né, engrossa o caldo da pesquisa, e é isso que é importante. E eu sei que a gente não tem muito tempo para conversar, mas a gente poderia falar aqui sobre um conceito de lugar de fala, mas que eu penso que o lugar de fala é sempre o lugar onde você está, e você não pode falar de outro lugar. Eu falo como mulher branca, nordestina, brasileira, da América Latina. É esse o meu lugar de fala, é isso que eu posso
mostra aí que me inquieta muito o trabalho da Grada Quilomba, que é uma mulher negra, é luso-africana, inclusive ela está em exposição aí em Portugal também, no Serralves, ficou, e ela veio aqui para São Paulo. É um trabalho inquietante, que ela trata de questões, inclusive, a partir dos mitos gregos. E Anabela Geiger, que é uma brasileira, também de origem judaica, que traz um trabalho extremamente importante, tratando do índio, das questões Brasil nativo, né? E que é muito interessante para refletir a questão, não só a questão social, etnográfica, de raça, de gênero, mas refletir as questões também formais da arte, porque isso também me interessa, né? Que elementos usam, que cor, que pasta, que materiais. Então, as poéticas nesse sentido amplo. Obrigada. Obrigado. Alguma pergunta mais? Senão eu tenho uma aqui. Eu vou conversar com todas e todos, mas a minha pergunta é endereçada a Kelly Sabino, porque quando você fala de arquivo, é um conceito com o qual eu tenho me debruçado para estudar um pouco, principalmente porque eu acabo de defender a minha tese de doutorado de uma pesquisa que eu trabalhei especificamente com arquivos. E eu trabalhei muito com a noção de arquivo da Arlette Farge, que, por sua vez, trabalhou diretamente com Foucault, inclusive publicando um livro que fala de arquivos das cartas de reis. Mas, bem, e aí eu gosto muito quando você fala de arquivo do presente, para que a gente tenha essa clareza de ideias, esse entendimento de que o arquivo, toda leitura do arquivo é uma leitura desde o presente. Mas eu gostaria muito que você falasse um pouco mais dessa ideia de arquivo presente, de como isso se inscreve como você pretende inscrever essa concepção na sua tese. É isso. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Agradeço de novo a participação. Fiquei feliz. No fim, eu achei que não teríamos esse momento, por isso que eu mandei o vídeo achando que iam ser, não sei, num outro formato. Estou feliz que a gente possa conversar entre nós aqui. E um pouco para dizer que eu acho que todas as falas, o que elas têm em comum, eu fiquei tentando encontrar os pontos que se relacionam. Claramente, as pesquisas anteriores elas têm esse viés decolonial, né? E essa pesquisa que busca trazer a voz de pessoas e, enfim, povos que foram marginalizados durante bastante tempo. E eu acho que o que isso tem a ver com a minha pesquisa é essa ideia de uma história outra, né? Da inscrição de uma história outra do ensino da arte. E essa história outra, no caso que a que eu estou buscando, ela é baseada nessa noção de arquivo, que, como você bem falou, tem a ver com a Arlette Farge, O Sabor do Arquivo, né? É um livro que eu uso também, que, por sua vez, tem a ver com esse procedimento Foucaultiano de pesquisa, que é essa ideia de você olhar para o arquivo não como um lugar de desvelamento de verdades que estão reconditas, né, ali no passado, mas como uma forma de você se endereçar aquilo olhando a partir do presente, como você mesmo disse, né, Sidney? Sempre a gente está a partir do presente olhando as problemáticas do passado, mas eu acho que o que difere esse tipo de perspectiva de uma historiografia ou uma história clássica, né? Até como o diz que ele vai chamar isso de uma história efetiva. A história efetiva, que é essa que é baseada nos arquivos, é essa ideia de que tudo que está dito ali é um conjunto do que pode ser dito a partir dos problemas daquele momento. Então, quando a gente entende o arquivo como essa monta de discursos que puderam ser pensados a partir dos problemas que eles tinham naquele momento, a gente tira dele, estou tentando pensar assim, a gente
tira dessa ideia desse passado, a gente se retira de uma visão teleológica, para começar, com esse passado, que é um passado que, então, ele começou ali de determinada maneira e ele segue linearmente por uma espécie de progressão histórica, né? Para Foucault não tem a ver com isso, e essa ideia de arquivo é justamente como a gente é baseado, a gente se baseia numa pergunta que é feita do presente, ou seja, ela é feita a partir daquilo que nos constitui no presente, como a gente é capaz de pensar o que a gente pensa no presente, e isso é atravessado por vários saberes, poderes e modos de subjetivação, que seria, de certa maneira, o tripé do pensamento Foucaultiano, né? Saber, poder e sujeito. Então, como a gente, dentro desse presente, a gente é capaz de pensar a partir desses paradigmas, ou desses focos de experiência, como Foucault prefere falar, enfim, da obra dele, a gente olha para o passado também com as nossas questões do presente e vendo ali sempre a partir desse olhar. Então, no fim, um arquivo montado, ele é sempre montado a partir da mão do seu pesquisador. Então, mesmo essa ideia, quando eu falo bastante de montagem de arquivo, é uma ideia que um outro filósofo que eu uso bastante na minha tese, que é o Didi Huberman, é um filósofo da arte, mas que trabalha muito com essa ideia de arquivo, né? Então, o que ele tenta fazer é um pouco essa arqueologia ou arqueogenealogia das imagens, que não é o que exatamente Foucault fez. Ele fez quando ele inclusive usa essa ideia das palavras e as coisas, que é um livro bem conhecido que o Foucault escreve, e o Didi Huberman tenta fazer isso com as imagens também, né? Como seria esse pensamento da imagem? E aí, essa ideia de montagem, ela é muito presente na obra, tanto do Foucault quanto do Didi Huberman, essa ideia de que a gente está montando a partir do nosso presente. Então, você já destitui uma certa ideia de que as verdades estão ditas ali e a gente só tem que recorrer a elas e fazer com que elas nos contem coisas que são causais, né? Então, a gente é assim por causa de determinada coisa. Então, a ideia de montagem tem a ver com a edição de vídeo, nesse sentido, de que a gente vai editando a partir daquilo que a gente está vendo, né? Vendo e vivendo no presente. E eu acho que o que mais me interessa nisso é que o arquivo, eu acho que você que também trabalhou com arquivo talvez concorde comigo, e a Arlete Farge é uma boa referência nesse sentido. O arquivo fala, ele mostra para a gente, né, as problemáticas. Então, a diferença, eu acho, que eu vejo desse tipo de pesquisa é que eu fui com um endereçamento a uma determinada pergunta. É como que se conjuga a arte e a educação como um dado benéfico a priori, né? Se a gente tem, e eu sou professora de arte, mas de qualquer maneira a gente tem discursos que a gente pressupõe que eles são bons como se fossem algo ahistórico, transhistórico ou universal. E aí o que eu estou tentando entender é um pouco como que os arquivos me contam como essa história se enredou, ou como ela se organizou. E essa ideia de arquivo ela é interessante por isso, porque você vai vendo a problemática se desvelando e acontecendo naquilo que era o presente para quando as pessoas estavam escrevendo, elas estavam lidando com os problemas delas ali no presente, né? Então, por exemplo, na Academia Imperial de Belas Artes, uma grande questão era a polícia escolar, né? Então, a existência da polícia escolar é algo que estava presente em muitos arquivos, e é algo que eu não saberia te dizer de antemão se eu não tivesse me debruçado sobre aquele arquivo. Assim como, sei lá, na revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a ideia do desenho com teste. Eu até falei brevemente disso, mas os testes psicológicos, eles estavam muito presentes. Isso me ajuda a pensar como que essa constituição da psicologia, esse espraiamento da psicologia no campo educacional via arte aconteceu. Então, acho que o arquivo, ele eu não consigo me imaginar trabalhando sem ser por esse modo, desse momento assim, de pesquisa, como se o arquivo ele é um mergulho que você faz no tempo e ele vai te trazendo as coisas ali, né? É bem interessante. Obrigada pela pergunta.
Eu é que agradeço pela sua explanação. E, bom, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então eu vou seguir trazendo alguns avisos e a gente parte então para o encerramento, tá bom? Eu só gostaria de deixar registrado e para que vocês tenham, para quem está assistindo, que está entrando pela primeira vez, tenha o conhecimento de que o congresso segue amanhã, nesse formato. Estamos aqui na Faculdade de Belas Artes do Porto, então é uma parte presencial, outra parte dessa forma que nós estamos fazendo aqui. Amanhã, no horário do Brasil, do meio-dia às 14 horas, nós temos a roda de conversa, a segunda, com os trabalhos apresentados pela professora Leda Guimarães, da UFG, da professora Regiane Galvão Coutinho, do Instituto de Artes da Unesp, do Tiago Assis, que é aqui da Faculdade de Belas Artes do Porto, e eu vou ter o prazer de apresentar o meu trabalho nessa mesa com essas pessoas queridas. Então, se vocês puderem, porque a gente sabe que é um horário um tanto complicado, é um horário de trabalho para alguns, mas se puderem, estejam presentes pelo link que foi compartilhado com vocês. Se não conseguiram assistir à abertura e às mesas que foram realizadas ontem, que foi fantástico a mesa, no canal do I2ADS, no canal do YouTube do I2ADS, vocês conseguem ver porque já está compartilhado lá, já está ativo no canal, vocês podem ver. Qualquer dúvida, vocês escrevem, tem aqui os e-mails, a gente pode dar prosseguimento a essa conversa e nos aproximando de questões que nos interessam. Eu quero agradecer muito, muito a participação de todas vocês, de todos vocês. Eu fiquei extremamente feliz quando me apresentaram a mesa que eu ia fazer a mediação. Há uma mesa composta por pessoas que eu conheço há alguns anos, outras que eu estou conhecendo agora, mas todos e todas muito queridos, muito queridas. Então, muito obrigado. Seguimos, então, com o Congresso. Um grande beijo, um grande abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, até breve. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Abraço a todos, obrigada pela presença. Prazer. Prazer. Tchau, tchau.